Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer uma travessia suave, rumo a um lugar de sal e céu, onde as planícies brilham como espelhos tranquilos, e o tempo aprende a caminhar devagar. Criamos esta história com cuidado, para aquietar sua mente e deixar o coração respirar no ritmo da noite. A história de hoje se chama Entre Espelhos do Céu, Salar de Uyuni. Mas antes de começarmos, respire fundo, solte o ar lentamente. Deixe que o corpo encontre um jeito confortável de existir, como quem se deita num apoio firme, sob um céu que cuida de tudo. Se você gosta de histórias assim, considere deixar um like e se inscrever no canal, apenas se fizer sentido para você, no seu tempo. Aqui, tudo acontece com leveza. E se quiser, conta pra gente nos comentários de onde você está ouvindo. É bonito ver até onde uma história pode viajar, quando encontra ouvidos que precisam descansar. Agora sim, feche os olhos devagar e permita que a mente caminhe por trilhas de sal que viram espelho, com a lua e a Via Láctea acompanhando seus passos. Imagine a noite límpida do altiplano boliviano. O ar é seco, claro, e uma brisa fria e constante passa com delicadeza, sem pressa. Ao redor, uma lâmina d'água rasa, quieta, cobre os polígonos hexagonais do sal e devolve o céu, duplicando cada estrela. Lá ao fundo, a silhueta do vulcão Tunupa repousa como um contorno firme. Do outro lado, a isla Incahuasi ergue cactos gigantes, pacientes, guardiões silenciosos desta paisagem que acolhe. Enquanto ouve minha voz, sinta que está seguro. Tudo aqui é estável, previsível, gentil. Se for confortável, inspire contando 4, segure por 2 e solte em 6, alongando o sopro, como quem estende um cobertor sobre o corpo. A cada expiração, imagine o som leve da brisa atravessando a planície e a água rasa aceitando o peso suave da luz da lua. Você não precisa fazer nada além de existir neste momento. A mente pode descansar, o corpo encontra um ritmo amigo e o coração percebe espaço. Os hexágonos de sal sugerem caminhos por onde o olhar pode deslizar sem esforço. E se por um instante algum pensamento vier com pressa, deixe que a brisa o conduza adiante, enquanto você fica confortável aqui. Permita que o silêncio entre como uma bênção calma e concreta, o vento, a água rasa, o sal que sustenta. Você está no Salar de Uyuni, e a noite abre um corredor generoso para a tranquilidade. Guarde consigo 2 âncoras iniciais, o espelho d'água, que reflete estrelas e lua, e a brisa constante do altiplano cruzando a planície. Com elas na memória sensorial, deixe o corpo chegar devagar. Imagine a pele do rosto, percebendo a temperatura fresca, especialmente nas maçãs do rosto, na ponta do nariz, nas orelhas. É um frio limpo, organizado, que não oprime. Ele apenas lembra que a noite vigia a qualidade do descanso. Olhando ao redor, o horizonte é amplo, contínuo, e tudo se acalma por dentro quando a mente encontra tanto espaço. Você se movimenta com passos imaginários, e a água, fina como um vidro líquido, não faz ondas, apenas muda levemente de lugar, como se oferecesse passagem com cortesia. A lua lança um brilho macio que se espalha por toda a superfície. A Via Láctea risca um arco sereno, repetido no chão, criando a sensação de que você está entre 2 céus. O vulcão Tunupa mantém sua presença sólida ao fundo, um contorno estável, um norte tranquilo.
e a isla em Kauasi aparece como um recorte escuro, onde cactos gigantes guardam a memória do dia e agora, sob a claridade, apenas observam. Respire mais uma vez, contando 4 para entrar, segurando 2, soltando em 6, sentindo que cada expiração facilita, alivia, amacia. Enquanto isso, os polígonos de sal, cobertos pela água, revelam-se quando a luz escorrega pelas linhas, formando hexágonos que se unem como pequenas janelas para o repouso do olhar. A brisa passa e repassa, constante, oferecendo um sussurro que embala, e você percebe como esse som repetido vai organizando os pensamentos, um por vez, até que apenas o essencial permaneça. Se desejar, aproxime-se mentalmente de um ponto onde a água fica ainda mais rasa. Ali, é possível ver com nitidez a textura do sal sob a lâmina, como um desenho claro, guardado pelo tempo. Você está seguro. O corpo encontra equilíbrio. A coluna cresce suavemente, os ombros se assentam, a mandíbula relaxa e a língua descansa no assoalho da boca. As pálpebras pesam um pouco, sem obrigar você a dormir, apenas sinalizando que o descanso é bem-vindo. Deixe então que a luz faça seu trabalho. Ela toca a água, encosta no sal, visita a superfície como quem acaricia. Esse é o novo foco sensorial que se soma às âncoras, o diálogo da luz com o espelho tranquilo, um brilho sedoso, constante, confiável. Permita que sua respiração acompanhe essa claridade sossegada. O ar entra com a maciez do luar e sai levando qualquer sobra de tensão. Sinta-se à vontade para permanecer aqui, onde o céu parece tão perto e o chão devolve tudo com delicadeza. Você pertence à calma desta noite. Traga novamente as âncoras, a água rasa refletindo estrelas e lua, e a brisa do altiplano que mantém seu sussurro constante. Agora acrescente um novo foco sensorial, a textura. Imagine um calçado firme tocando a superfície líquida, tão rasa que mal cobre o peito do pé. A água abraça o material e se reorganiza sem pressa, como um lençol sendo ajeitado. Debaixo, os polígonos hexagonais de sal oferecem uma base estável. Mesmo cobertos, eles fornecem um apoio previsível, como uma malha que sustenta cada passo. Você percebe uma leve pressão sob a planta do pé, um toque uniforme, sem surpresas. Se desejar, saia por um instante da lâmina d'água e pise em uma faixa seca. O sal responde com um crepitar suave, um som que lembra açúcar fino sob a sola, pequenos estalinhos que confirmam o chão. Volte para a água quando quiser. O contraste sensorial entre o crepitar do sal e o silêncio líquido cria um ritmo que acalma, como duas notas que se alternam numa canção sem urgências. O ar frio percorre os tornozelos e sobe pela canela, e você sente a temperatura distribuir-se pelo corpo, organizando a atenção. Ao longe, Tunupa segue firme, e a isla em Kauasi, com seus cactos gigantes, oferece um contorno de referência. A lua cria reflexos alongados que parecem trilhas de prata. Respire devagar. Imagine que o ar entra pelos espaços entre as costelas com suavidade e sai trazendo peso bom, um peso de relaxamento. A cada ciclo, as mãos descansam mais, os ombros cedem, o maxilar encontra uma posição confortável. A água, tocando a pele, comunica frescor. O sal, sob o pé, comunica solidez. São sinais simples, confiáveis. Juntos, eles ampliam a sensação de segurança. Nesse momento, permita que o olhar interno percorra as linhas dos hexágonos, encontrando simetria e repetição. A mente adora padrões quando busca repouso,
ver, reconhecer, confiar. E quando uma lembrança quiser se erguer, dê a ela a superfície lisa da água para deslizar. Quando uma preocupação acenar, ofereça a ela o som do sal crepitando de leve e dizendo: está tudo bem. Você está amparado pelo espaço e pela ordem desta noite. Nada precisa ser decidido agora. Cada passo imaginário é apenas um convite para ficar mais confortável onde você já está. Retome duas presenças que já te acompanham: a brisa constante e o crepitar sutil do sal quando você pisa na parte seca. Deixe que elas guiem a audição, nosso novo foco sensorial. Comece notando como o vento tem várias texturas sonoras, mesmo sendo sempre gentil. Ele toca as orelhas, atravessa o casaco, desliza pelo rosto e volta a percorrer a planície, como um fio que nunca se rompe. Quando você permanece na água rasa, há uma quase mudez, um murmúrio muito baixo, como um suspiro de vidro. Ao passo que na superfície seca, o sal comenta cada movimento com microestalos, uma percussão mínima que assegura: o solo está aqui, firme, presente. Esses sons não disputam atenção. Eles cooperam, se revezando com calma, quando você alterna entre água e sal exposto. Deixe o ouvido buscar também o silêncio entre os sons. Esse intervalo macio, onde a mente pode se deitar por alguns segundos. Se você quiser, pare por um instante e apenas escute o horizonte. Não há pressa, não há ruído que empurre. Há tempo para que o coração encontre o próprio compasso, confortável e confiável. A Via Láctea, vista de cima e de baixo, parece respirar com você, expandindo-se na inspiração, repousando na expiração. O Tunupa mantém seu contorno, e os cactos da Incauase seguem imóveis, como marcos serenos que não exigem nada. É comum que pensamentos tentem conversar. Quando isso acontecer, ofereça a eles o som do vento, que entrem por um ouvido, atravessem a planície da atenção e sigam viagem, enquanto você fica só com o que é macio e simples. Se o corpo pede um ajuste, atenda com gentileza. Alongue o pescoço, solte os dedos, desenhe círculos imaginários com os ombros. Movimentos mínimos, suficientes para ampliar o conforto. Volte então às âncoras sonoras. Perceba como a repetição vira trilha e a trilha vira abrigo. Enquanto isso, a luz da lua continua apoiando o cenário e a água devolve esse brilho em linhas longas que o olho percorre como quem segue um caminho conhecido. A noite no salar cuida para que tudo seja medido, equilibrado, sem exageros. O som chega, permanece o tempo necessário e vai. Você pode até notar o próprio ar entrando e saindo como um instrumento afinado, notas baixas, contínuas, que sustentam a melodia da calma. E se um pensamento teima em repetir-se, deixe que o sal seco responda com um estalo gentil, lembrando que há chão, e que o vento, logo depois, venha e redesenhe o silêncio, lembrando que há espaço. O mundo aqui trabalha a seu favor. Firmeza e maciez, lado a lado. Você está seguro, e o sono sabe que esse é um bom lugar para se aproximar. Mantenha com você o som da brisa e o desenho da luz na água, duas âncoras que já te embalam. Agora deixe a visão conduzir um pouco mais. Nosso novo foco sensorial é a qualidade da luz e das sombras. Observe mentalmente como o luar pousa sobre o sal,
destacando os polígonos hexagonais com linhas finas, claras, quase prateadas. Na água, a lua cria trilhas contínuas que lembram caminhos. No sal seco, ela revela texturas, pequenos cristais que brilham como pó de estrela na superfície. A Via Láctea, curvada sobre a paisagem, encontra sua cópia perfeita no chão, e o efeito é de simetria tranquila, não por ilusão, mas por fenômeno. O espelho natural faz o céu descer, e isso basta. Você pode escolher um ponto de luz, uma estrela específica, e segui-la no reflexo. Note como o olhar se desloca sem esforço, como um barco que desliza em água parada. Ao fundo, o perfil do Tunupa funciona como linha de descanso para os olhos. Ele interrompe a extensão do plano e dá profundidade, uma presença montanhosa que conforta. A isla em Kawase, com seus cactos altos, surge como uma ilha de formas suaves, sem som, sem pressa, sem interferir. Respire e perceba que a própria respiração também desenha luz por dentro. O ar entra e clareia o peito, o ar sai e acende um brilho leve na região do abdômen, onde a calma se instala. Se algum pensamento se aproxima mais do que você gostaria, envolva-o com a claridade da lua, uma luz que não julga, apenas acolhe, faz bordas e organiza. Você talvez note pequenas diferenças de brilho quando a brisa desloca partículas de umidade sobre a lâmina d'água. São variações mínimas, regulares, que dão vida à superfície sem causar movimento brusco. Olhe, então, para os encontros de luz, a estrela que se espelha e parece encostar no sal, a sombra que contorna o hexágono e se reparte em 6 lados, a prata da lua que toca a borda do calçado e segue adiante. Guarde a sensação de que a paisagem te oferece linhas guia, como se dissesse por aqui a cada trecho. Não para te levar a outro lugar, mas para te manter seguro, exatamente onde você prefere permanecer. Repare como a amplitude do salar não pesa, ela sustenta. A cada minuto, o corpo entende que pode confiar no chão, no ar, na luz. E ao mesmo tempo, a mente se permite reduzir o volume da conversa interna, até que tudo vire apenas um pano de fundo de maciez, pronto para receber o sono quando ele desejar chegar. Antes de seguir, experimente uma pequena prática. Feche os olhos por alguns segundos e tente ver a luz ainda assim, do lado de dentro. Perceba que a memória do brilho continua. Quando abrir os olhos de novo, ou imaginar que abre, o espelho do salar te espera do mesmo jeito. Paciente, previsível, cuidadoso. Você está em boas mãos. As mãos calmas da noite. Leve consigo a luz desenhada na água e o som da brisa, 2 presenças que formam uma base macia. Agora acrescente um novo foco sensorial, o ar no olfato e no paladar, essa impressão sutil que o altiplano oferece quando a noite está clara. Inspire devagar e perceba um cheiro limpo, quase sem perfume, com um toque mineral que lembra pedra lavada. É um aroma discreto, arejado, que comunica frescor sem chamar atenção. No céu da boca, talvez você note um sabor leve, seco, como se a noite tivesse passado por um filtro de cristais. Não é forte, é delicado, quase uma ideia de gosto. Esse conjunto, cheiro claro, sabor sutil, reforça a impressão de ambiente organizado, de tudo no lugar certo. Ao respirar assim, a mente se aquieta mais uma camada. Você recolhe o mundo para dentro do corpo e devolve o que não precisa, sempre no mesmo ritmo. Volte o olhar para os hexágonos de sal sob a água. Eles parecem mapas traçados por quem entende de calma. Cada junção,
cada vértice lembra que existe estrutura, e a estrutura gera confiança. O passo seguinte é opcional e gentil. Imagine se aproximando dos cactos da isla em Kauasi, sem pressa, apenas o suficiente para ver as silhuetas altas recortadas contra a lua. Eles permanecem parados, como antenas de serenidade, e você percebe como o silêncio permite ouvir até o que não faz barulho, a vibração da noite, a presença tranquila das coisas. Talvez você queira voltar à faixa seca por um momento. O sal responde com seu crepitar macio, confirmando o retorno ao chão compactado. Depois, retorne à água rasa. Ela aceita sua presença e recompõe o espelho com naturalidade. Tudo aqui se comunica com gestos pequenos, educados. Faça mais um ciclo de respiração guiada. 4 tempos para entrar, 2 de pausa, 6 para sair. Repita 3 vezes. A cada repetição, o peito se abre sem esforço. A lombar encontra apoio. A cabeça se solta do peso do dia. Note como o frio amigo no rosto contrasta com o calor discreto que o corpo produz por dentro. Esse equilíbrio térmico cria conforto, como 2 cobertores que se encaixam. Deixe então que os olhos passeiem pelos reflexos da Via Láctea. São centenas de pequenos pontos de luz, todos concordando com o mesmo silêncio. Se alguma memória quiser se apresentar, ofereça a ela o espelho do salar. Que ela se veja, se reconheça e depois se dissolva devagar, sem esforço. O mundo continua amplo, a noite continua firme, você continua seguro. E a cada segundo, um pouco mais de descanso se instala, como o sal que se assenta no fundo e deixa a água mais clara. Fique aqui o tempo que desejar, a paisagem cuida de você. Traga de volta o perfume limpo do ar e a luz sedosa da lua sobre o espelho, 2 âncoras que estabilizam corpo e mente. Agora permita que a temperatura seja nosso novo foco sensorial, percebendo gradientes suaves pela pele. O rosto nota o frescor contínuo da brisa. A nuca sente um frio delicado, daqueles que pedem um ajuste no cobertor ou no colarinho. As mãos, quando em descanso, percebem um contraste. A palma guarda um calorzinho calmo, enquanto o dorso conversa com o ar mais frio. Essas diferenças são pequenas e agradáveis, como se o ambiente respirasse com você. Quando você está na água rasa, a pele do tornozelo recebe uma fita de frescor. Quando pisa no sal seco, os pés notam um calor discreto que a superfície guardou do dia e agora devolvem sopros muito sutis. Esse diálogo térmico embala a atenção de forma previsível, e a previsibilidade, aqui, é um abraço. Olhe novamente para Tunupa. A montanha desenha um triângulo escuro que se apoia no horizonte, firme como uma coluna de apoio. A isla em Kauasi permanece como um ponto de referência calmo, e os cactos parecem registrar a passagem do vento com suas sombras alongadas. Respire. Sinta o ar frio entrar pelas narinas e dar a volta pela garganta, descendo como uma corrente leve até o peito. Ao expirar, imagine que um calor pacífico se espalha, estabilizando tudo por dentro. Se o corpo quiser bocejar, permita. Se as pálpebras ficarem mais pesadas, deixe. Se o pensamento falhar por um segundo, como se esquecesse de terminar uma frase, agradeça. São sinais de que a vigília relaxa e o descanso se aproxima, com educação. A água segue lisa, impecável, sem ondulações. É um espelho que respeita seu reflexo. O sal continua firme, entregando o crepitar mais discreto do mundo, sempre que você imagina um passo na parte seca. E a brisa constante é a trilha sonora oficial desta noite. Um sopro que nunca cansa,
que passa e repassa, sem variar de humor. Se quiser, imagine-se sentado por um momento, deixando as mãos tocarem o sal seco. A textura é fina, granulação mínima, fria ao primeiro toque e depois neutra, como uma pedra polida pelo tempo. Você se inclina um pouco para trás e observa o próprio reflexo indireto na película d'água. Não há urgência em reconhecer quem olha. Basta saber que quem olha está em paz. Permita que as palavras diminuam por dentro. Deixe que o corpo assuma o comando do descanso, com sinais simples: respiração profunda, ombros soltos, mandíbula macia, pés quentes o suficiente. Você está aqui, e aqui, tudo é estabilidade. O sono tem passagem livre nesta planície de espelhos. Quando ele quiser, encontrará você pronto, amparado, sorrindo por dentro, como quem encontra um leito preparado, fresco, arrumado. Por agora, basta continuar. A noite cuida do resto, com paciência. Tchau. Guarde, como duas mãos que te sustentam, a brisa constante do altiplano e o espelho d'água que devolve estrelas e lua. Deixe que elas permaneçam como fundo musical da sua experiência, enquanto trazemos um novo foco sensorial, a propriocepção, a sensação íntima de peso, eixo e equilíbrio do seu corpo. Sinta por dentro a linha que vai do topo da cabeça até o cóccix, como um fio que se acomoda em posição calma, vertical e estável, ainda que você esteja deitado ou sentado onde está. É a percepção do corpo encontrando seu centro, um ponto de equilíbrio que não precisa ser procurado. Ele aparece quando a mente desacelera e os músculos soltam exigências. Imagine então o gesto de dar um passo lento no salar. Não é um passo que busca distância, é um passo que explora a presença. Ao suspender o pé, a panturrilha conversa brevemente com o ar frio. Ao voltar a apoiar, o calcanhar encontra o sal com cuidado, e a planta do pé distribui o peso com inteligência silenciosa. Sob a água rasa, esse peso parece mais leve, como se a película líquida acolhesse seu movimento e devolvesse parte do esforço, numa troca justa. Se você preferir alternar, visite por instantes a faixa seca e sinta o crepitar do sal, confirmando o apoio. Microestalos que funcionam como pequenas luzes sonoras no mapa do corpo. Cada estalo indica: estou aqui. E o corpo, ao ouvir, responde ajustando o eixo, alinhando tornozelos, joelhos e quadris sem pressa, como quem reposiciona livros numa prateleira até que fiquem perfeitamente apoiados. Respire fundo e note que o ar que entra ajuda a alongar a coluna por dentro, como se criasse espaço entre as vértebras, dando ao corpo a chance de se esticar sem esforço. Na pausa, a estabilidade se revela. Na expiração, o peso bom, aquele que relaxa, se espalha pelo apoio, tornando-se um cobertor de confiança. A paisagem reforça essa sensação de eixo. O vulcão Tunupa, firme, desenha sua geometria escura contra o céu. Os cactos da isla em Kauasi ergueram-se faz tempo e seguem erguidos, ensinando que permanecer também é movimento, o movimento da constância. A Via Láctea, duplicada no chão, oferece 2 trilhos paralelos onde o olhar se equilibra sem pendular. Um trilho acima, outro abaixo, e você no meio, sustentado. Perceba a distribuição de peso entre os pés, às vezes mais no calcanhar, às vezes mais na parte anterior, às vezes exatamente no centro. Deixe que a musculatura fina, pés, dedos, tornozelos, conte a própria história do ajuste. Um micro alongamento aqui, um repouso acolá, tudo em nome do conforto. O corpo faz isso com maestria quando você permite.
Se vier um pensamento apressado, devolva-o ao ritmo do passo: elevar, apoiar, distribuir, descansar. E quando estiver tudo em ordem, talvez você queira diminuir o tamanho do passo, em que apenas a respiração se move. Neste repouso, a brisa segue cruzando a planície como um metrônomo macio, e a água continua seu trabalho de refletir um mundo calmo. Olhe mentalmente para os hexágonos sob a lâmina. Eles lembram as juntas delicadas do corpo, pontos de encontro que dão flexibilidade à estrutura. Assim como o sal se organiza em polígonos regulares, você se organiza em apoios que se repetem: inspirar, soltar, apoiar, inspirar, soltar, apoiar. Se desejar, sente por um instante nesse cenário imaginado, deixando a gravidade ajudar. A pelve encontra uma cadeira invisível, a coluna repousa, a cabeça se equilibra como uma pedra lisa sobre outra. Você descobre que estar sentado não exige esforço quando o chão e o ar colaboram. As mãos descansam sobre as coxas, e dedos e punhos liberam qualquer gesto pendente do dia. Nos intervalos, o crepitar distante, quase lembrança, do sal seco te lembra que há firmeza quando você precisar. E o silêncio do espelho d'água te lembra que há maciez quando você desejar. Peso e leveza juntos, dentro do mesmo corpo, compondo um acordo gentil. Agora é tempo de descansar. Você está em equilíbrio, e o sono reconhece essa estabilidade como um convite. Traga o eixo tranquilo do corpo e a brisa constante que marca o tempo da noite. Deixe-os ancorar a atenção enquanto despertamos um novo foco sensorial: a qualidade da luz. Não apenas seu brilho, mas seus matizes, suas bordas, a maneira como ela pousa nas coisas e as define com delicadeza. Observe como o luar, alto no céu, é de um prateado frio, quase azulado, e como esse tom encontra uma resposta diferente quando toca a água e quando toca o sal seco. Na lâmina rasa, a luz se alonga como um caminho líquido, contínuo, sem interrupções. No sal exposto, ela se fragmenta em milhares de pontos minúsculos, como se cada cristal quisesse guardar um pedaço de claridade para si. Ao olhar para o vulcão Tunupa, veja o recorte escuro sem esforço, contornado por uma linha sutil de luz que separa montanha e firmamento. Essa linha é estável e age como um marcador visual de segurança. A montanha está ali, o céu está aqui, e a água repete ambos com fidelidade. A isla em Kauasi, com seus cactos altos, projeta sombras que se esticam com a posição da lua. Essas sombras criam desenhos macios sobre o espelho, formando arabescos pacientes que dançam sem pressa, embora a água esteja perfeitamente quieta. Se você escolher um dos polígonos de sal para observar, perceberá que suas arestas ganham um brilho diferente dependendo do ângulo. De frente, são linhas mais claras. De lado, viram bordas finas quase sem luz, uma geometria calma que organiza a visão. Esse jogo de luz oferece profundidade à planície, como se cada hexágono fosse uma pequena moldura para o descanso do olhar. Respire e imagine que a luz também entra com o ar, clareando seus pensamentos por dentro. Ao expirar, visualize a luminosidade se assentando no abdômen, como um farol suave que não busca ser visto, apenas iluminar por onde passa. As pálpebras talvez queiram descer um pouco mais, e você pode permitir, sentindo a luz atravessar as pálpebras como um cinza prateado, uniforme, pacificador. Note as diferenças sutis entre a claridade da Lua e a cintilância da Via Láctea. A Lua oferece uma faixa contínua de brilho. A Via Láctea, por sua vez,
Entrega um tecido de pontos, manchas delicadas, regiões mais densas e mais ralas, que, refletidas, geram um relevo visual que massageia a atenção. O olho passeia por essa textura luminosa como quem passa a mão sobre um tecido fino. Há movimento sem deslocamento. Se algum pensamento se acende forte, aproxime-o da água e segure-o ali por um instante. A superfície, espelhada, devolve o contorno, e o brilho prateado dilui os excessos. É como se a luz ensinasse o pensamento a falar baixo, respeitando o repouso que você procura. Volte a ver, por um segundo, o brilho específico dos cristais de sal na faixa seca. Eles não ofendem, eles pontuam. O som do crepitar, quando existe, combina com essa cintilância mínima. O ouvido percebe um estalo discreto. Os olhos veem um lampejo pequeno na textura. E pronto, a sensação de chão fica ainda mais clara. Na distância, tudo se mantém. Tunupa como referência, Incarroase como presença, a brisa cruzando o caminho entre ambos, costurando as duas ilhas de forma invisível. O ar seco assegura que a visão fique nítida, sem névoa, e por isso a luz viaja limpa, desenhando o cenário sem sombras bruscas. Você sente que pode confiar nessa iluminação. Nada engana, nada exagera, nada confunde. E com essa confiança, o corpo aproveita melhor o descanso. As sobrancelhas suavizam. Os olhos, mesmo fechados, veem um brilho homogêneo. A testa se alisa. A boca encontra um canto de sorriso que não precisa aparecer. Basta existir. A luz agora é sua aliada íntima. Ela organiza, simplifica, aquieta. E enquanto ela se deita sobre a água e o sal, você também se deita por dentro, disposto a receber o sono quando ele vier, na hora certa, do jeito certo, com a mesma suavidade do luar sobre o salar. Traga com você a claridade prateada que acabou de pousar na paisagem e a brisa que mantém o ritmo da noite. Agora permita que o som interno seja o novo foco sensorial, o compasso da sua respiração e, se for perceptível, o batimento do seu coração. Esses dois ritmos são como trilhas paralelas que, no salar, encontram um cenário perfeito para tocar baixo, afinados e constantes. Inspire lentamente e ouça o ar passar pelas narinas, pelo fundo da garganta, até o peito. Sinta o alargamento silencioso das costelas. Segure um instante. Expire mais longo do que inspirou e perceba o som macio da saída, como o vento visitando um corredor amplo. Talvez, com a quietude que você alcançou, seja possível ouvir o pulso em algum lugar do corpo, no peito, no pescoço, nas mãos apoiadas, nos pés que lembram a caminhada. Não é um som alto, é um toque de tambor distante repetido que diz: estou aqui, estou bem. Quando a brisa passa, ela parece reger esse conjunto, alinhando respiração e batimento como um maestro de movimentos invisíveis. Enquanto você escuta, o ambiente participa com sua própria partitura. A água, silenciosa como vidro. O sal, com sua percussão mínima quando você pensa na faixa seca. E o horizonte, vasto e calmo, que funciona como uma sala de concerto natural, onde cada nota ecoa só o suficiente para tranquilizar. Traga o olhar para o Tunupa por um momento e perceba que a montanha também tem ritmo. Um contorno sólido, sem falhas, que, refletido na água, cria uma repetição confiável. A isla Incarroase, com seus cactos, mantém o tempo da cena, como braços estendidos, marcando a pauta da noite. A Via Láctea, acima e abaixo, pisca com intervalos que você nem precisa contar. Basta saber que estão ali,
mantendo o pano de fundo luminoso da sua audição interior. Respire outra vez e deixe que, na expiração, a velocidade dos pensamentos diminua. Entre uma nota e outra do seu próprio corpo existe um espaço, uma pausa, onde nada precisa acontecer. Esse intervalo é um travesseiro para a mente. Você pode repousar ali por alguns segundos, sentindo o peso das pálpebras, o calor doméstico no centro do peito, o ar fresco no rosto. Se alguma lembrança insistir em falar, leve-a para um passeio breve sobre os hexágonos de sal. Cada vértice, cada junção, serve de apoio para o pensamento descer o tom. E quando você retornar ao espelho d'água, a lembrança já terá se transformado em forma simples, quieta, sem aspereza. No fundo, tudo aqui toca baixo, brisa, respiração, coração. E o som que o sal produz quando você decide pensar na faixa seca é quase um segredo compartilhado. Estalos pequenos que o corpo reconhece como sinal de continua, está tudo firme. O resultado é previsível. A musculatura solta amarras, o pescoço alonga um dedo a mais, a mandíbula encontra uma posição em que os dentes não se tocam, a língua descansa, pesada e tranquila. Deixe que a respiração assuma a liderança por alguns ciclos. Conte 4 para inspirar, mantenha 2, solte em 6 ou 8 se estiver confortável. A cada saída longa, os pensamentos parecem se afastar um passo, e o silêncio, por sua vez, se aproxima um passo. Quando o silêncio chegar ao seu lado, você saberá, haverá apenas vento, um espelho perfeito e o seu corpo em ritmo de descanso. A noite continua, paciente, guardada pela montanha e pelos cactos. E o seu coração, afinado com o vento, segue tocando suave, como quem embala um amigo, até que o sono encontre um lugar macio para pousar. Traga o que já te sustenta com facilidade, a brisa constante do altiplano, o espelho d'água que devolve céu e lua, a firmeza do sal sob os pés, a luz prateada que organiza o olhar, o ritmo da respiração e o pulso tranquilo do coração. Agora vamos reduzir a complexidade, como quem abaixa as luzes de um quarto e fecha as cortinas devagar. Nosso novo foco sensorial é o descanso em si, a sensação de desligar camadas, uma após a outra, até que reste apenas o conforto essencial. Comece aceitando que nada mais precisa acontecer. O Tunupa continuará montanha, a isla em Kauase continuará a ilha de cactos pacientes, a Via Láctea seguirá costurando o alto e o baixo, e a água manterá o espelho perfeito. Você já conhece os sons, as texturas, as temperaturas, as luminosidades. Não há novidades a buscar, há familiaridade a acolher. Deixe que a respiração encontre um padrão ainda mais simples. Inspirar num contorno curto, expirar num contorno longo. A cada expiração, imagine que as linhas dos hexágonos se apagam um pouco, como traços a lápis que cedem ao toque de uma borracha macia. A superfície segue estável, mas o desenho não precisa mais de nitidez total. O cérebro entende o mapa. Se vier um som, ele será o mais discreto dos sons. A brisa no rosto, talvez um estalo tímido do sal quando você pensa nos passos. Se vier uma imagem, ela será a mais simples das imagens. Uma faixa de prata sobre água, um contorno escuro de montanha, uma silhueta de cacto. E pouco a pouco, até essas imagens vão se deitar, como livros fechados na cabeceira. Sinta o peso agradável do corpo crescer um pouco mais. É um peso que não puxa, ele abraça. A superfície onde você descansa, cama, sofá, rede, responde como o salar responde aos passos. Recebe, acomoda, devolve suporte.
Os ombros afundam na medida certa, o quadril encontra encaixe, as pernas somam quietude, os pés esquecem do dia. A temperatura se equilibra sem sua intervenção. O rosto conversa com o frio amigo da noite. O tronco guarda um calor manso. As mãos aquecem por dentro, e a pele do dorso sente um sopro de frescor. Não é necessário ajustar nada. O ambiente, real e imaginado, já sabe o que fazer. Repita comigo, apenas por dentro, sem som. Estou seguro. Estou em casa, dentro de mim. Deixe que essa frase se junte ao vento, ao espelho, à montanha. Na próxima expiração, solte também a frase: não precisamos mais de palavras. Agora, imagine que a lua se move um palmo no céu e que, com isso, a faixa de luz sobre a água alonga e se afina. É um gesto quase invisível, desses que marcam a passagem do tempo com doçura. Quando a luz afina, tudo o mais afina junto. Os pensamentos ficam fio, as tensões viram linha, o mundo se reduz a uma geometria de descanso. Se sua mente quiser ancoragem final, ofereça um último cenário. Você está parado no encontro de dois hexágonos, e à sua frente, uma trilha de linhas vai até o horizonte. Sobre ela, a Via Láctea duplicada. Ao lado, o perfil do Tunupa. Atrás, os cactos de Incahuasi. A brisa passa. O espelho permanece. Você respira, até que reste só a respiração. E quando restar só a respiração, ela própria saberá o caminho. Sem esforço, o corpo escolhe o sono como quem escolhe um lugar macio para sentar. Natural, imediato, merecido. Se ele vier agora, receba. Se ele vier em minutos, tudo bem. O terreno está preparado. A noite está ao seu lado. E o salar de Uyuni guarda o quarto mais amplo e mais tranquilo que você poderia desejar.